A segunda participante da nossa mesa é a socióloga Juliana de Oliveira Carlos. Ela é doutoranda em Sociologia pela Universidade de São Paulo, mestre em Sociologia pela mesma universidade e em Direitos Humanos e Métodos de Pesquisa pela Universidade de Essex, da Inglaterra. Tem experiência em pesquisa nas áreas de Direitos Humanos, Política de Drogas, Justiça Criminal e Segurança Pública. E autora da pesquisa Política de Drogas e Encarceramento em São Paulo, que aborda o possível impacto da adoção de critérios objetivos para a diferenciação entre usuários e comerciantes de drogas nas prisões, por esse motivo, feitas em São Paulo. Passo a palavra para a senhora Juliana de Oliveira Carlos, que terá também 25 minutos. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar o Rafael Franzini, o deputado Paulo Teixeira, o ministro Ribeiro Dantas, na pessoa de quem eu cumprimento também todos os demais ministros presentes. Gostaria de agradecer ao convite da STJ e, particularmente, ao ministro Rogério Schetti, e parabenizá-lo pela iniciativa, parabenizar a organização também do evento, que tem sido primorosa. Eu vou apresentar alguns dados aqui. Acho que se eu ficar de pé fica mais fácil. Bom, então, como dito na apresentação, eu fiz uma pesquisa sobre os possíveis impactos que a adoção de critérios objetivos poderiam ter no encarceramento por drogas em São Paulo. Eu vou falar um pouco com vocês sobre essa pesquisa, mas eu organizei a minha apresentação em 4 pontos. O primeiro é como outros países têm lidado com o tema dos critérios objetivos. O segundo é quais são as quantidades de drogas que as pessoas presas por tráfico no Brasil apresentam, para a gente ter um panorama da realidade nacional. Depois, eu vou falar especificamente da minha pesquisa, que são esses possíveis impactos da adoção de critérios objetivos. E, por fim, levantar alguns potenciais e alguns problemas que a adoção desses critérios podem trazer. Em relação aos critérios objetivos, os critérios objetivos são esses parâmetros aplicados a uma legislação para diferenciar condutas. Através desses parâmetros, nós temos... esses parâmetros são coisas facilmente observáveis e aferíveis. No caso das drogas, os critérios objetivos podem ser utilizados para 3 diferenciações. A primeira é diferenciar condutas criminalizadas das não criminalizadas. Esse é o uso, por exemplo, dos critérios objetivos para a diferenciação do uso, onde ele é descriminalizado, do tráfico de drogas. O segundo tipo de diferenciação por critérios objetivos é feito entre diferentes condutas criminalizadas, como o crime de porte para uso pessoal e o crime de tráfico de drogas. Por exemplo, no Brasil, apesar de não termos critérios objetivos, as 2 condutas são criminalizadas, uma delas é punível com prisão, a outra não, mas a gente tem 2 condutas criminalizadas. Um terceiro uso dos critérios objetivos é para a dosimetria da pena. Esse é um modelo vigente, por exemplo, no Equador. Através desse modelo, nós temos quantidades que caracterizam o que é um pequeno traficante, um traficante médio e um grande traficante. E aí nós podemos estabelecer também quais são as penas proporcionais para cada tipo de crime. Existem diferentes critérios objetivos, mas o mais aplicado, eu enumerei alguns, como a pureza da droga, a posição do sujeito na economia do tráfico, a reincidência no crime, o porte de arma, mas o critério mais relevante é a natureza e a quantidade de drogas. Inclusive, a nossa lei fala na natureza e na quantidade de drogas, embora não determine qual é essa quantidade. Eu trouxe para essa apresentação alguns dados levantados pela Secretaria Nacional de Política de Drogas, a SENAD,
em 2015, que recolheu informações sobre 19 países da América e 29 países da Europa sobre a adoção de critérios objetivos, né? A Senad analisou informações relativas à criminalização do uso e da posse de drogas. São coisas diferentes, né? Embora não seja possível usar a droga sem portá-la, mas essa diferenciação entre a criminalização do uso e do porte é importante porque preserva o indivíduo, inclusive, do fornecimento de amostras biológicas para verificação se ele usou drogas antes. Também a Senad recolheu informações sobre a adoção de critérios objetivos para essa distinção e das quantidades máximas para caracterização da posse para o uso. Basicamente, do levantamento da Senad, a gente pode dividir os países em dois grandes grupos. O primeiro, os países que descriminalizaram o uso e adotaram critérios objetivos para a distinção entre a posse para uso e para comércio de drogas. Esse seria o uso do critério objetivo para aquele para aquela primeiro tipo de diferenciação, uma conduta criminalizada e uma conduta não criminalizada. Nesse grupo, nós temos Colômbia, Alemanha, Lituânia, Equador, Espanha, Países Baixos, Peru, Itália, Portugal, México, Letônia e República Tcheca. Depois, nós temos um outro grupo de países, que são aqueles em que o porte de drogas para uso pessoal permanece criminalizado, mas existe um critério objetivo para diferenciar esse porte para uso pessoal do tráfico. Então, aí nessa lista, nós temos El Salvador, Jamaica, Belize, Canadá, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Hungria, Noruega, Suécia e Reino Unido. Eu deixei uma observação ali no Reino Unido, porque o critério utilizado no Reino Unido é bastante complexo e não é uma quantidade estabelecida fácil da gente colocar numa tabela, então ele não vai aparecer nos próximos slides. Nessa tabela, eu reuni as informações sobre esses países e as quantidades estabelecidas. Eu trabalhei só com maconha e cocaína, que são as duas drogas mais frequentes, né? No Brasil, a gente tem também o crack, mas a substância é a cocaína, é a mesma coisa, muda só a forma de apresentação, né? Eu frisei em cinza os países em que o uso não foi descriminalizado. E aí é interessante a gente observar nessa tabela que não há uma relação direta entre ter descriminalizado, não ter descriminalizado e a adoção de critérios maiores ou menores, né? Nós temos países que descriminalizaram e têm quantidades pequenas para caracterizar o uso, como o México, países que não descriminalizaram, como a Finlândia, mas que têm um parâmetro maior, ou seja, descriminalização é uma coisa, caracterização da quantidade para uso pessoal é outra. Aqui a gente segue. A Alemanha aparece 2 vezes, e Noruega também, porque o critério objetivo varia. Então, eu coloquei o limite inferior e o limite superior do que pode ser considerado a quantidade para caracterização do porte para uso pessoal. Em alguns lugares, como Hungria e Áustria, não é o peso da droga, e Itália também, não é o peso da droga, mas a quantidade do THC. Agora, em relação às prisões por drogas no Brasil, eu trouxe informações sobre as quantidades de drogas nas prisões em flagrante em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu vou apresentar primeiro as informações sobre o Rio de Janeiro, porque são dados mais recentes. Esses dados foram retirados do relatório do Instituto de Segurança Pública, a ISP, que se chama Panorama das Apreensões de Drogas no Rio de Janeiro de 2010 a 2016. As principais conclusões desse relatório é de que 70% das ocorrências se referem a apenas um tipo de droga. Então, naquele critério objetivo que é a natureza, a gente já teria um indicador, apenas uma droga. As apreensões mais frequentes são a maconha, a cocaína e o crack nessa ordem. E, nesse período analisado, eles percebem um aumento do número de ocorrências e da massa de drogas apreendidas, exceto pelo crack, que tem se mantido estabilizado. Eu trouxe esse gráfico que parece difícil de entender, mas não é, ele se repete depois para as próximas drogas. Esse é o gráfico referente à maconha. Esse gráfico
traz para a gente, no período de 2010 a 2016, como se como se distribuíram as apreensões de drogas para cada ocorrência realizada no Rio de Janeiro. Para entender esse gráfico, a gente precisa pensar que cada ocorrência, cada ocorrência foi organizada numa lista crescente da menor apreensão para a maior dela. Essa coluna grande aqui, última, que está no 99, ela se refere ao 1% das ocorrências. Essa coluna, como vocês percebem, ela é a mais alta, e ela concentra 85% da massa de maconha apreendida. Ou seja, tudo que está antes disso, 98% das ocorrências, apreendeu só 14% de todas as drogas, e 1% das ocorrências apreendeu os outros 85%. Eu acho que essa informação é muito relevante para a gente pensar que tipo de prisão por drogas nós estamos realizando, né? Esse é o dado do Rio, isso claramente também se aplicaria em São Paulo, eu imagino que em outros estados também. A gente perde muito tempo prendendo pequenos traficantes ou usuários, e apenas em 1% dos casos nós conseguimos, de fato, realizar prisões que tenham impacto na economia da droga. Esse é o gráfico para a cocaína. Vocês percebam que já existe uma distribuição um pouco maior, mas, ainda assim, o último 1%, que é esse aqui, referente a 99, né, concentra 45% das apreensões, ou seja, 45% de toda a droga concentrada em 1% das ocorrências. E esse é o gráfico do crack, também semelhante um pouco à cocaína, menos íngreme do que o da maconha. 1% das ocorrências concentram 55% da massa de drogas apreendidas, né? Os outros 45% aqui estão todos diluídos em 99% das ocorrências. Eu trouxe a informação também sobre a mediana das apreensões de drogas. A mediana é a medida do meio das apreensões, né? Ou seja, se nós organizarmos todas as ocorrências da que apreendeu menos drogas para que apreendeu mais drogas e olharmos para a medida que está exatamente no meio dessas ocorrências, é a mediana. No caso da maconha, 14 gramas. O que isso quer dizer para a gente? Em 50% dos casos, a apreensão foi de menos de 14 gramas. E em 50% dos casos foi maior do que 14 gramas de maconha. De cocaína, o valor é um pouco maior, né? 23 gramas. E crack, 12 gramas. Esses dados se referem a 2016. Em apenas 1% das ocorrências, houve uma apreensão de mais de 10 quilos de maconha, mais de 2 quilos de cocaína e mais de 1,3 quilos de crack. Aqui a gente está falando de prisão, de todas as prisões por tráfico de drogas, né? Não, importante lembrar, não estamos falando das prisões por porte para uso pessoal. Esses números, 10 quilos, 2 e 1,3 quilos de crack, podem até parecer grandes comparados àquela primeira medida ali, a mediana das apreensões. Mas acho que cabe uma reflexão para a gente o quanto que essas medidas, que são apenas 1% das ocorrências, que impacto elas têm na economia do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, né? Em apenas 1% das ocorrências, a gente tirou mais do que 10 quilos de maconha das ruas. Agora, em relação aos dados de São Paulo. Os dados que eu estou trazendo de São Paulo, eles são de 2011 e se referem a uma pesquisa realizada pelo Instituto Sou da Paz com as prisões em flagrantes realizadas entre abril e junho daquele ano. Eu trouxe esse dado menos atual porque é sobre ele que eu me baseei para fazer a minha pesquisa, que são os próximos slides. Aqui, os dados já aparecem desagregados por gênero. Os dados do Rio de Janeiro não estão desagregados por gênero, aquele é o conjunto total de prisões. Acho que aqui, para a gente pensar nas quantidades, vale a pena a gente olhar para os homens, porque as mulheres são um número menor nesse banco de dados, mas é muito importante que se lembre, como o deputado Paulo Teixeira também lembrou, e outras apresentações lembraram ontem, do impacto desproporcional que a lei de drogas tem sobre as mulheres, né? As mulheres, a lei de drogas é responsável por 70% das prisões femininas, a média nacional é um pouco inferior a isso, a média no estado de São Paulo é superior a isso, é quase 75%.
as mulheres são mais presas dentro de casa do que os homens, e, nesse banco de dados que eu analisei, também tem um número maior de mulheres presas apenas com crack e na rua, o que demonstra um perfil de vulnerabilidade social dessas mulheres que são presas por tráfico. Então, eu acho que é sempre importante, quando a gente fala de tráfico de drogas, ter um olhar atento para o gênero, porque o impacto é muito desproporcional. Mas aqui, para a gente pensar nas quantidades, vale a pena a gente focar apenas nos homens, porque nesse banco de dados o número de mulheres era mais restrito. Então, o padrão, a mediana é um pouco maior do que aquela observada no Rio, mas, assim, mesmo assim, eu trouxe também a mínima e a máxima das apreensões. Vocês veem que, para a maconha, a menor apreensão foi de 0,1 grama. Essa pessoa foi presa como traficante de drogas. No caso da cocaína, 0,2, e, no caso do crack, 0,1. A mediana foi de 42 gramas, 22 e 10, respectivamente, para maconha, cocaína e crack. E a gente teve algumas prisões com grandes quantidades, como 240 quilos de maconha, 49 quilos de cocaína e 65 quilos de crack. Agora eu vou apresentar para vocês aquele estudo que eu fiz em 2014. O que eu fiz em 2014 foi pegar esses dados do Instituto Sou da Paz, uma vez que eu tinha com eles as quantidades de drogas que cada pessoa portava no momento da prisão, eu apliquei aqueles critérios objetivos de outros países, já que nós não temos critérios objetivos. Eu apliquei aqueles critérios objetivos de outros países para responder à pergunta: se tivéssemos critérios objetivos, prenderíamos menos pessoas por tráfico de drogas? Então, a pesquisa foi realizada em 2014, mas se baseou em dados de 1.040 prisões em flagrantes realizadas entre abril e junho de 2011, na cidade de São Paulo. E a pergunta é essa que eu acabei de apresentar para vocês. Bom, então, eu analisei aquelas quantidades de drogas para os critérios objetivos desses países, com as quantidades limites para a caracterização da posse para uso pessoal. E aí cheguei a esses números, que nós poderíamos ter um impacto que vai de 9%. Esses dados dessa primeira tabela se referem à maconha. Então, eu analisei as pessoas que tinham sido presas apenas por posse de maconha, descartando da minha análise as que tinham cocaína, crack, também junto com maconha. Então, cheguei a esses números de que a gente poderia ter um impacto que varia de 9% com um critério objetivo mais modesto, de 3 gramas, como na Bélgica, até 54% das pessoas presas, se tivéssemos um critério objetivo como o da Espanha, de uma quantidade bastante alta, 100 gramas. E essa é a projeção para as pessoas presas apenas por cocaína. Tem um número maior de pessoas presas só pela posse de cocaína do que só por maconha. E o impacto desse critério também seria menor, porque as quantidades de cocaína naquele banco de dados eram maiores do que as quantidades de maconha. Então, o impacto seria de 0% até 19%. O que eu fiz em seguida foi tentar mensurar o impacto econômico que isso poderia ter. Então, a partir dos dados da população prisional total no Estado de São Paulo, e, de novo, esses dados se referem a 2011, porque eu estava comparando prisões realizadas em 2011. Então, a partir do número da população prisional total no Estado de São Paulo, eu fiz uma projeção de qual a parcela dessa... Primeiro, o número das pessoas presas por tráfico, né? Esses dois dados são objetivos, a população prisional total e os presos por tráfico. Os presos por maconha e por cocaína são duas projeções a partir da minha análise de dados. E aí, calculando o valor, o custo médio mensal, o custo médio anual para a manutenção de uma pessoa no sistema prisional, eu calculei qual seria o impacto econômico de não termos prendido aquelas pessoas, caso adotássemos os critérios objetivos. Vocês veem que a gente poderia ter uma economia que vai de 14 a 79 milhões de reais por ano, com a adoção de critérios objetivos, a depender do limite, né? Aqui está limite inferior e limite superior, porque a gente trabalha com poderia ser o da Bélgica ou da Espanha, né? Então,
mesmo que adotássemos o critério objetivo mais reduzido, ainda assim teríamos uma economia de 14 milhões. É claro que é impossível medir, é incomensurável o custo para a vida dessas pessoas, né? E, além disso, essa é uma projeção do custo bastante simplificada. Eu só analisei o custo sobre o sistema prisional. Não entram nessa conta o tempo do policial, o tempo do promotor, o tempo do juiz, o tempo do defensor público, todas essas outras economias que a não prisão desses usuários poderia provocar, né? Essa é só uma economia direta. Por fim, eu gostaria de levantar alguns problemas, né, algumas questões para discussão. Eu acho que a discussão sobre os critérios objetivos deve ser enfrentada. Eu, particularmente, não tenho uma posição fechada a favor ou contra, mas acho que existem potencialidades e problemas na adoção dos critérios. Só recapitulando, antes da gente apontar os problemas e os potenciais, é que discutir critérios objetivos é muito diferente de discutir descriminalização, né? A discussão dos critérios objetivos ela pode servir à manutenção da criminalização. Há países que não descriminalizam e que adotam critérios objetivos. Há países que descriminalizam e adotam critérios, e há países que descriminalizam e não adotam critérios objetivos para essa diferenciação. Então, são duas discussões diferentes, a descriminalização e os critérios objetivos. Em relação aos ganhos, o primeiro deles é a diminuição da discricionariedade no momento das prisões. Esse foi um tema já bastante apresentado aqui ao longo dos dias, né? A caracterização do sujeito como usuário ou como traficante é feita no momento da prisão, restando ali muito espaço para discricionariedade. Com os critérios objetivos, a gente diminui essa escolha. Os critérios também podem fornecer mais parâmetros para os juízes, como o ministro Ribeiro Dantas acabou de colocar. Os juízes têm que se basear para suas sentenças, tanto no uso do critério objetivo para a diferenciação das condutas, como no uso dos critérios objetivos para a dosimetria da pena. Além disso, eles fornecem maior accountability, né? Porque se a gente sabe o que é que pode caracterizar a posse para uso pessoal e diferenciá-la do tráfico, a gente pode fiscalizar melhor se está havendo abusos do que o que a gente consegue fazer hoje. Além disso, a gente pode promover uma reorientação do esforço das agentes da polícia e da justiça. Retomando aqueles dados das prisões por drogas no Rio, a gente poderia focar mais esforço naquele 1% de ocorrências em que tem algum impacto para a economia da droga, tirando, né, o esforço que está hoje com o pequeno traficante ou com o usuário. A gente poderia reorientar, não só o da polícia, como da justiça, né, o tempo de todos os servidores da polícia e da justiça envolvidos com essas prisões. E, por fim, a diminuição do número de prisões de usuários e microtraficantes e a sua consequente arregimentação pelas facções no interior dos presídios. Também um tema que foi lembrado pelo deputado Paulo Teixeira. A pessoa pode entrar um pequeno traficante no presídio e certamente sairá com um caminho muito mais fechado diante da sua vida, muito mais dependente do apoio das facções criminosas. Então, a gente diminui o número de pessoas sujeitas a essa influência, se a gente evita que elas entrem no presídio. Em relação aos problemas que os critérios objetivos podem trazer, a gente pode verificar um aumento do número de prisões se esses limites forem fixados muito baixos, né? É um efeito indesejado e não sabemos se ele pode, de fato, acontecer. Pode haver também uma inversão do ônus da prova para qualquer quantidade que esteja acima daquele limite estabelecido. Por que essa é uma questão preocupante? E isso se refere ao último ponto ali, como definir e atualizar os critérios. Na apresentação do Cristiano Marona ontem, ele até trouxe esse dado em relação ao consumo de cerveja.
ele mencionou que 1/4 dos consumidores de cerveja são responsáveis por 3/4 da quantidade de cerveja vendida, ingerida. Ou seja, essas pessoas são conhecidas como heavy users, as pessoas que usam muita droga. Ou seja, se a gente fixa uma quantidade média de droga, pensando no usuário médio, a gente joga para a criminalização o usuário problemático. E o fato dele ser um usuário problemático não faz dele automaticamente um traficante de drogas, embora ele talvez tenha mais droga consigo porque ele usa mais. Esse usuário é um usuário mais vulnerabilizado, que precisa de mais apoio, e é justamente esse usuário que nós acabaríamos empurrando para o sistema de justiça criminal se a gente estabelecer um critério fixo. E, por fim, o terceiro ponto é a possibilidade de haver fraudes, como o chamado kit flagrante, que já foi noticiado pela imprensa no Estado de São Paulo, que são quantidades de drogas que são facilmente plantadas com suspeitos para caracterização do tráfico de drogas, né? Se a gente sabendo qual é a quantidade exata que é necessária para incriminar uma pessoa como traficante de drogas, vai ficar ainda mais fácil de forjar flagrantes. Eu acho que esse debate é muito relevante, sobretudo no contexto de uma possível descriminalização das drogas, deve ser enfrentado, mas, como eu disse, eu gostaria só de trazer esses pontos para a gente refletir, sem trazer uma resposta pronta, que eu não tenho também. Era isso. Obrigada. Mais uma vez, em nome da organização, eu gostaria de agradecer a participação da expositora, com uma pesquisa sensacional, muito interessante, até pelas possibilidades de reflexão que ela possibilita, porque justamente ela nos dá uma base de dados empíricos para que a gente possa raciocinar um pouco menos na base do achismo, né, que, infelizmente, aqui no Brasil, em tantas áreas, finda sendo um ponto comum e ruim. Parabéns pela pesquisa. E, mais uma vez, eu agradeço a contribuição importantíssima para esse debate.